STJ julga a validade da retomada extrajudicial de imóvel de devedor. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir ontem, anteontem, dia 25, a constitucionalidade da lei que permite a retomada de imóvel de devedores sem necessidade de decisão judicial. A questão é discutida no processo de um devedor da Praia Grande que assinou o contrato com a Caixa para pagar um imóvel de R$66 mil, mas deixou de pagar parcelas mensais de R$ 687,38. A defesa do devedor recorreu à Justiça para contestar a validade da Lei 9.514 de 1997, norma que estabeleceu a execução extrajudicial do imóvel em contratos mútuos de alienação fiduciária pelo Sistema Financeiro Imobiliário, o SFI. Pelas regras, o imóvel é a garantia do pagamento de dívida e pode ser retomado pelo banco no caso de inadimplência sem decisão judicial. Segundo os advogados, a lei não permite a ampla defesa e o contraditório. O placar de julgamento é de 5 votos a 0 pela manutenção da lei. Na sessão, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, votou pela constitucionalidade das regras. Para o ministro, mesmo que a medida extrajudicial, o devedor pode entrar na justiça e contestar a cobrança e impedir a tomada do imóvel. Na avaliação do ministro, a alienação fiduciária permitiu uma revolução do mercado imobiliário do Brasil. O procedimento executivo previsto na lei constitui medida adequada na regulação legislativa e balanceamento entre os riscos assumidos pela instituição credora e preservação dos direitos do devedor, afirmou. O voto do relator foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os demais ministros vão votar na sessão de hoje, dia 26. Durante o julgamento, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, defendeu o modelo de alienação fiduciária e afirmou que a garantia permite o pagamento de juros menores em relação a outras operações. Segundo o advogado Gustavo César de Souza Mourão, representante da entidade, existem cerca de 7 milhões de contratos de empréstimos imobiliários na modalidade, número que representa 730 bilhões negociados. A taxa média de juros em contratos imobiliários garantidos por alienação fiduciária é a menor do que aquelas de operações equivalentes, afirmou. Por outro lado, o defensor público da União, Gustavo Zorteia da Silva, defendeu que os devedores e afirmou que a lei não dá espaço para o contraditório e reduz os poderes do consumidor. Não há espaço para expressar razões que possam questionar seus valores exigidos pelo credor ou para descaracterizar a mora. Ou se pagam os valores exigidos pelo credor, ou há consolidação da propriedade em favor do credor, afirmou. As informações são da Agência Brasil. André. Grande parte do que eu ia falar, Márcio, já está na própria matéria, né? A alienação fiduciária foi um grande avanço feito no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele modificou o sistema de securitização nacional, que é a disponibilização de crédito perante bancos e financeiras. O que eu quero dizer com isso? Antes, você comprava um imóvel pelo sistema de hipotecas, que ainda existe, até hoje existe, mas ele é mais utilizado para hipoteca de cédula de crédito rural, né? Para concessão de outras coisas, para bens imóveis. Para bens imóveis, eles criaram a alienação fiduciária. E o que ele faz? Ele torna mais célere o procedimento, porque o banco empresta o dinheiro para o comprador, né, adquirir o seu imóvel, e o comprador dá o próprio imóvel em garantia da dívida. Se ele não pagar, existe um prazo, né, o banco notifica a pessoa. Se a pessoa não pagar, aí o banco tem o direito de retomar o imóvel, recolhe-se o ITBI, a propriedade volta para o banco, aí o banco não fica dono, o banco pega esse bem, manda para leilão e o valor, né, arrematado vem para saldar a dívida e o saldo ele devolve para o comprador. Cara, é um sistema, não vou falar que é perfeito, mas é o mais adequado que tem. Isso trouxe segurança jurídica e estabilidade financeira para o país. Antes, Márcio, pelo sistema de hipoteca, você concedia o crédito para o comprador e fazia uma hipoteca. Se não pagasse, o credor ia discutir com o devedor a hipoteca. O imóvel não. O imóvel é do dono. Aí você vê, mas como assim se ele não pagou? Como que é dele?
Esse é o sistema de hipoteca. Então, para o credor, no caso, a gente sempre fala banco, né? O credor reaver o seu crédito, ele entrava na justiça e levava 10, 15, até 20 anos discutindo. Ele vai ter dinheiro para pagar advogado, contratar e entrar na justiça? Então, é isso que é engraçado. O cara fala assim, mas eu não tenho condições. Você vai até o banco e renegocia a dívida. Cara, o banco não quer o imóvel, Márcio. O banco não quer, o banco quer o dinheiro. Eu tenho 3, você pode ir lá, renegociar a dívida e pegar essas parcelas e jogar pro final. Tem diversas formas. Se você tem fundo de garantia, vai lá e amortiza. Se você está numa situação, se você está desempregado, existe uma forma para suspender o pagamento? Aí não, né, Márcio? Mas o dinheiro não é do trabalhador, não é do fundo de garantia? Não, aí você está entrando num que campo é na caixa. Esse caso específico é caixa. Não, mas aí o sistema de alienação fiduciária pode ser para qualquer banco ou estabelecimento de crédito. Mas nesse caso, estou falando da caixa aqui. Então, mas o dinheiro não é... O dinheiro, veja, você está confundindo uma política pública que utiliza o dinheiro do Fundo de Garantia para incentivar a venda de imóveis e zerar o déficit habitacional com uma relação privada de compra e venda. Meu querido, mas a partir do momento que eu vou lá, eu sou trabalhador, eu vou lá e vou comprar meu imóvel, utilizo do fundo de garantia, Isso. do meu fundo de garantia para pagar o imóvel. E outros trabalhadores, os fundos de garantias deles estão lá para garantir a venda do imóvel. É utilizado isso, né? Então, o banco, o construtor vai receber o valor dele, o banco faz a sua negociação, recebe o seu percentual e está tudo certo. Se o sujeito passa por uma dificuldade e deixa de pagar, 3 prestações, já pode perder o imóvel. Pode perder o imóvel. Agora, eu volto a perguntar, o sujeito está numa situação difícil. Como é que ele vai perder a casa própria? Márcio, cara, aí a gente cabe uma negociação, porque assim, o que você falou é o seguinte, não dá para mudar o modelo, porque senão vai aumentar o valor do empréstimo. Tudo bem. Ou vai travar o empréstimo. Agora, se a ideia é que o trabalhador tem o teto, né? E eu acho que boa parte do brasileiro não deixa de pagar, não é porque ele não quer pagar, não quer sonegar, né? Não é isso, Marcelo. Né? Mas se atém a essa matéria, o imóvel é de 600 mil reais. Não, o imóvel, o valor é 680 e poucos reais, é 66 mil reais. Não, mas o valor do imóvel não tem na matéria? 66 mil reais, deixa eu pegar aqui, ó. Não, o valor do bem não tem? 66 mil reais que foram feitos de 66? Aí eu não... Desculpa, então eu devo ter confundido. A Caixa para pagar um imóvel de 66 mil reais. Um imóvel de 66 mil reais. Então, o critério do valor não é. Mas veja, é uma relação contratual, cara. Sim. Entendeu? As regras estão postas aí. As regras estão lá, a lei é clara. Eu não consegui pagar, meu querido. Aí você cai num problema que a gente briga na questão política, né? A gente quer um governo melhor, um governo que traga oportunidades, que não seja tão pão e circo, né? Para que um trabalhador não perca o seu emprego dentro de um financiamento e seja obrigado a ir para o aluguel, ser despejado, tá? Mas aí, me diz, contratou um advogado e está chegando no STJ, esse advogado está trabalhando de graça? Justiça gratuita. Beleza, provavelmente deve ser um amigo, tá? Mas calma aí, o tempo que ele está protelando, ele não conseguiria negociar com a Caixa? Deixou passar os 3 meses? Porque assim, Márcio, a gente fala em 3 parcelas, mas não chega a 3, tá? Acaba ficando 6 até 7 meses. Que a Caixa não é tão eficiente assim. Passou 3 meses, não são. Passou o primeiro mês, você já começa a receber a notificação. Eu sei porque eu tive um imóvel financiado, e um mês ou outro atrasava 2, 3 dias. Vencia dia 10, no dia 11 já recebi a mensagem, oi, sumido. Porque eles são muito eficientes nisso. Então passa 3, 4 meses, quando chega no 5º mês, você recebe uma notificação dos 3 meses, mas é no 5º mês que você recebe. Mas atrasou 3, mas peraí, tu já tá 5, não tá 3, você tá 5. Pode ter certeza que esse rapaz aí não tá só 3 atrasado. Porque ele não voltou a pagar. Se ele tivesse voltado a pagar, com certeza ele teria feito refinanciado. E o que o banco costuma fazer? Ele pega a dívida, refinancia e essas ele joga pro final. Vai pagar mais juros? É a regra do jogo. Mas você não vai perder, você vai tomar um fôlego. Entendeu? Então eu acho que isso aí, o STJ é uma decisão acertada, tá? Talvez o sistema monetário tenha que fazer alguns ajustes, né?
melhorar a disponibilização de crédito para as pessoas de baixa renda, para que elas possam adquirir o seu primeiro imóvel, isso é importante, né? Difundir as regras para que todo mundo saiba que pode usar o fundo de garantia, você pode, de repente, parcelar a entrada, até a documentação de cartório você coloca no financiamento, sabe? Tem todas umas regras. Então, talvez está faltando publicidade, né? Da transparência. Mas nesse caso aí, cara, desculpa, eu tô com o STJ. Entendeu? Bom, vamos aguardar então o que vai ser feito dessa situação aí. Torço 5 pela votos a pessoa. 0, deve seguir. Vamos aguardar. Torço pela pessoa, de verdade. Espero que você consiga. É porque depois que você faz a intimação e o banco recolhe o ITBI, a propriedade volta pro banco. Aí o banco manda para leilão. Entendeu? Para reverter é difícil. Você tem que ir lá antes da propriedade voltar. É que nem esse imóvel de CDHU, por exemplo, aqui no Rubens Lara, é assim, tá? O pessoal acaba deixando de pagar por N motivos. O CDHU não é muito menos sério do que um banco, tá? O banco já demora. Imagina o CDHU. Então o CDHU entra e intima. Quando o CDHU vai na casa da pessoa para tirar, a propriedade já está em nome do CDHU. Entendeu? Então esse tipo de procedimento da alienação fiduciária foi algo que trouxe segurança jurídica, deixou o mercado mais tranquilo e incentivou muito o ramo da construção civil, tá? Porque se você for buscar, o boom imobiliário que nós tivemos no Brasil começou em 98 para 99, por causa dessa lei. Tá? Essa lei trouxe segurança jurídica para as construtoras, os empresários, né, as pessoas, os investidores, colocar dinheiro numa obra, vender imóvel financiado e ter certeza que vai receber seu dinheiro. Só chegou, comprovou que não está pagando, vai lá no cartório, revolta o imóvel, reverte e aí vai... Vai mandar para outro.